Bom dia a todos, satisfação imensa nessa segunda-feira, onde está um pouquinho nublado, um pouco frio. Prazer imenso adentrar o vosso lar, a vossa casa. Que Deus abençoe a sua família nessa segunda-feira e te dê uma semana de paz e de bênção. Que Deus possa falar conosco nesta tarde abençoada com a palavra de Deus sobre nossas vidas. Uma bênção à sua vida, graças a Deus por mais uma semana que nós iniciamos, que todos nós sejamos vencedores, que todos nós sejamos pessoas que conquistamos os nossos sonhos através das bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Hoje nós vamos falar não sejamos trevas. Vamos falar nesse tópico. Ontem na comunidade nós falamos sobre luz e hoje aqui nós vamos falar sobre trevas. Nossa vida não pode ser uma vida de trevas. O que é trevas? A pessoa entra na nossa vida e não compreende nada, não entende nada, não enxerga nada, não vê nada, porque nós somos trevas. Então, vamos lá, a mensagem hoje será muito edificante e ela tocará muito ao nosso coração. Vamos orar neste momento, Pai querido. Louva a Deus, ó Pai, por esta tarde abençoada, onde estamos adentrando esses lares, essas famílias e ministrando a Tua palavra, Senhor. Venha, Senhor, abençoar esses lares, essas famílias. Ó, Senhor, os Teus filhos e filhas que chegam do trabalho, de um dia de labuta, de um dia de cansaço, de fadiga, mas que esta palavra seja um bálsamo às suas vidas, que essas famílias possam ser tocadas no coração, Jesus, e que os filhos possam ser abençoados, obedientes, Senhor. Um lar fraterno, de alegria, de paz, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, abençoa o comércio, as empresas da nossa cidade, dê graça, Senhor, aos patrões, Senhor, abrindo as portas a eles. Ó Deus, aos empregados, condição de manter, Senhor, com dignidade para ajudar essa empresa a ir adiante. Senhor, a nossa cidade, os políticos, venham abençoar, as autoridades, Senhor, nossos magistrados, nossa OAB dessa cidade. Ó Deus também, Senhor, venha abençoar os nossos legisladores, Senhor, dessa cidade, prefeitos, Senhor, venha abençoar, Senhor, venha dar paz, venha dar graça, no nome de Jesus, amém, amém. Não sejamos trevas. Está baseado o texto está em Lucas, no capítulo 11, o versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a este mundo, Jesus ele abriu um espaço para que nós pudéssemos compreender o que era a manifestação soberana do reino de Deus sobre nossas vidas. Jesus, então, ao adentrar essa terra, ele veio com uma condição solene, fazer com que nós entendêssemos. Era como se nós estivéssemos saindo de um país e adentrando a nossa pátria. Conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho e as verdades eternas é como se você tivesse deixado um lugar de grande confusão. Em outras palavras, deixasse um mundo de trevas e você adentrasse à luz do verdadeiro Salvador. Então, o próprio escritor Lucas, ele estava dizendo o que Jesus ensinou. O Senhor nos tirou das trevas para a luz. Quando este Evangelho chegou à nossa vida e que dominou as nossas vidas, nós então chegamos para a luz. O domínio de Satanás caiu por terra em nossas vidas e o Filho de Deus, com seu amor, passou a reinar sobre nossas vidas. A grande obra de Cristo, no momento da manifestação da salvação, fez com que nós fôssemos mais libertos e livres, fez com que nós fôssemos livres, porque antes nós éramos prisioneiros das trevas. Nem a obscuridade que vivíamos, ela poderia talvez fazer com que nós nos tornássemos mais densas trevas. Nem essa obscuridade podia revelar a nós essa tão grande salvação. Precisou Cristo vir aqui, porque onde há trevas não há como ver nada e compreender nada. Então, este é um grande conhecimento da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a verdade de Deus, nós conhecemos a luz. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, fomos iluminados. Por que antes nós estávamos em trevas? Ora, você já viu a pessoa que ela está no mundão? A palavra trevas aqui está falando de toda a influência negativa, maligna, aquela que traz maldades, aquela que traz separação entre as pessoas pelos atos praticados de cada um de nós. Então, quando a Bíblia ela fala nesse texto, nesse tópico, ela está tratando de pessoas que ainda não têm o conhecimento e aquelas que já têm o conhecimento. Então, quando nós conhecemos esta verdade, nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. Nós não entramos mais em juízo, diz a palavra de Deus. Porque, afinal de contas, nossa consciência e nossa mente passa a ser um juiz, um legislador das nossas atitudes, passa a nos julgar
Porque pela luz da verdade e do conhecimento sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Os atos que são mal e os atos que são maravilhosos. Então nós passamos a viver como filhos da luz. Livro de Efésios, no capítulo 5:8 diz: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, quando nós praticávamos os atos que eles colocavam nossa família em risco da criminalidade, quando colocava a nossa família em risco do desastre pela traição da família, quando colocávamos a nossa família em risco de destruição, de ódio, rancor e mágoa, pelas bebedeiras, pelas noitadas, pela confusão que nós fazíamos, quando nós fraudávamos, nós colocávamos nossa família em risco do deslize, nós colocávamos nossa vida em risco da prisão, do julgamento dos homens para conosco pelos crimes que cometemos. Então, quando nós somos filhos da luz, deixamos de ser filhos do diabo, porque o diabo, o que ele quer para nós é prisão, morte, desgraça e miséria. Portanto, os filhos da luz, e como nós somos filhos da luz revelado pela palavra, nós não podemos mais tolerar nenhum tipo de trevas dentro de nós. Nós não poderemos tolerar nenhum tipo de atitude que venha magoar o nosso semelhante, fraudar o nosso semelhante, entristecer o nosso semelhante. Então é muito complicado, porque nós não podemos mais tolerar as influências malignas que o mundo quer lançar para dentro de nós. Por isso é que Jesus pede que nós façamos um autoexame. Em Lucas, no capítulo 11, o versículo 35, repara, pois, ele está dizendo o seguinte: Silas, olha dentro de você. Meu ilustre, minha senhora, meu senhor, olhe dentro de você. Jovem, moça, moço, olhe dentro de você. Moça, moço, as suas atitudes, os seus pais são felizes com vossas atitudes? Tudo que você está fazendo, moça, moço, a rebeldia que você está vivendo contra os seus pais, você quer que seus filhos façam isso para você amanhã? Não, né? Então, mas você está plantando isso e você vai colher. Quando nós estamos sobre a luz, nós fazemos uma introspecção dentro de nós. Nós olhamos para os nossos atos, nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e nós queremos o melhor para essas pessoas, nós queremos o melhor para essas vidas. Então, por isso ele diz: repara, pois, que a luz que há em ti não seja as trevas. Porque muitas vezes você está achando que você está certo. Você acha que você é uma pessoa maravilhosa. Mas você é maravilhosa para aquelas pessoas que você convive pouco com elas. Você às vezes até respeita uma pessoa maligna, satânica, porque você tem medo dela. Mas seus pais, as pessoas que você vive, a empresa que você trabalha, os amigos de trabalho, você não respeita, você é soberbo, você é soberba. Isso está dizendo que você tem trevas dentro de você. Então aqui diz: vê bem, se Jesus pede que nós façamos um autoexame, isso significa que é possível uma pessoa ser salva e de repente ela começar a ser vulnerável, começar a ofuscar a luz que há nele, e quando ele menos espera, ela menos espera, eles já estão em trevas. Todas as áreas da nossa vida devem ser submetidas a Deus. Nós devemos levar a nossa vida e todos os nossos sentimentos e afetos devemos levar a Deus, para que possa Deus, Ele fazer uma análise nas nossas áreas mais fracas. E se há alguma tolerância vulnerável dentro de nós, Deus vai tratar e nós poderemos ser pessoas fortes, saudáveis e abençoáveis, né? E se há vulnerabilidade em nossas vidas, em alguns atos, alguns pensamentos e atitudes, há brechas para que o inimigo instale uma fortaleza em nossas vidas. Quando se fala sobre uma vida santificada, uma vida modificada, transformada em Cristo Jesus, quando falamos nisso, nós vemos resistência nas pessoas. É porque o diabo instalou dentro de você uma fortaleza. É como se fosse uma cidade inexpugnável, jamais seria tomada, jamais seria conquistada. O Evangelho, ele veio para conquistar-nos. O Evangelho não veio para derrubar as portas de nossa vida. Quem derruba as portas da nossa vida para invadir o nosso corpo, invadir a nossa vida, é o diabo. Ele arrebenta a porta, a fechadura e invade. Entra com os vícios, entra com a maledicência, entra com o crime, entra com o rancor, entra com o ódio, com o não perdão. O diabo invade a nossa casa, o nosso templo sagrado que Deus quer habitar. Veja bem, Paulo tratando sobre isso em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, ele diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando o sofisma. Então, vamos entender aqui um pouquinho esse texto. Paulo, quando ele fala carne aqui, ele não está falando o bife que você come. Ele não está falando esse cromossomos, essa matéria aqui que nós temos. Quando Paulo aqui ele fala de carne ou carnalidade, ele está falando de atos e atitudes que eu e você temos e que essas atitudes colocam em risco o relacionamento que você vive, coloca em risco a aliança do seu casamento, coloca em risco o futuro dos seus filhos, coloca em risco o seu emprego. Então essa palavra aqui, andando embora na carne, ele está falando o seguinte: andando nas paixões erradas desta vida, andando nas atitudes pecaminosas que essa vida nos oferece, não militamos segundo ela, segundo os desejos que ela quer, que esse corpo, que essa natureza nossa quer. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, ele está dizendo aqui, e sim poderosas em Deus. Isso quer dizer, elas são espirituais, para destruir fortalezas, anulando o sofisma. O que é um sofisma? É um raciocínio falso. É um raciocínio que ele pensa que, na realidade, a pessoa pensa que está fazendo a coisa certa, mas que, na realidade, aquilo é um manancial. Quando a palavra sofisma vem também de um manancial que está dentro de nós, que é aquilo que nós desejamos, que é aquilo que nós queremos. São falsidades que estão dentro de nós. A palavra sofisma, ela soa no português, no latim, como raciocínios falsos que estão dentro de nós. Então, quantas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa correta? As armas poderosas em Deus destroem essas fortalezas, nos deixando claro que nós precisamos vencer essas fortalezas malignas. Enquanto não submetermos a Deus as áreas vulneráveis da nossa vida, o diabo continuará a nos dominar com as suas fortalezas, nos enganando, trapaceando a nossa vida. No livro de Tiago, no capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quantas paixões que essa carne, esses desejos do Silas, no seu sentimento e no meu afeto, já tentaram vir para fora, e eles devem ser abortados. O apóstolo, o grande pastor Tiago, ele diz que nós devemos abortar os desejos malignos que estão dentro de nós. Ora, o diabo, ele com seus ataques, ele só foge ou deixa de ter qualquer responsabilidade de prevalecer contra a nossa vida quando nós identificamos essas áreas frágeis, as nossas vontades vulneráveis da nossa vida, para que nós colocamos Deus analisando tudo isso e trabalhando em nossas vidas. O diabo foge. Olha, fala sério. Quantos atos que você já praticou na sua vida, você já fez, que você acabou tendo que separar da sua família? Fala sério, minha senhora. Quantas atitudes erradas você tomou na sua vida, que você perdeu o seu emprego? E hoje você está aí. Ontem um camarada bateu na minha porta para pedir, e eu conversando um pouquinho com ele, dei a comida a ele e tal, e eu conversando com ele, ele disse: eu vou morrer bêbado. A bebida já destruiu o meu trabalho, a bebida destruiu a minha família, a bebida destruiu tudo, então de desgosto hoje eu vou morrer bebendo. São escolhas. O diabo fez uma fortaleza naquela pessoa pelos primeiros goles que ele tomou. Quem sabe era uma pessoa tímida. Ao beber aquela cachaça, ele se tornou uma pessoa alegre, comunicativo, mas ele estava sobre os primeiros efeitos. E esses primeiros efeitos, de certa forma, tirou dele aquela timidez. Mas ao passar dos tempos, aquela bebida foi fazendo com que aquela pessoa, tornou-se aquela pessoa, fez com que aquela pessoa se tornasse má, egoísta, não aceitando mais qualquer conselho das pessoas, qualquer palavra, não aceitava mais uma vida natural, agora tinha que estar fora de si, alcoolizado para ser uma pessoa e para se sentir como pessoa. E aí, a revolta dentro dessa família, vendo esse homem só tratando as pessoas, os filhos, a esposa, filhos e filhas, sofrendo, né? Então, esse pai acabou perdendo essa família, perdendo o emprego, seu trabalho ficou exposto ao caos
e hoje essa pessoa está em grande desgraça. Deus quer trabalhar nessas fortalezas que existem dentro de nós. Pastor, eu tenho um vício que eu não consigo libertar, isso é uma fortaleza. Pastor, eu abro a boca e eu começo a falar, é só maldição e maledicência, são fortalezas. Deus quer abrir, acender uma luz dentro de você, iluminar a sua vida e mandar essas trevas embora. Nós precisamos aprender que as lutas diárias que vivem sobre nós, elas têm tendências de nos levar aos erros e fracassos. Mas quando a luz de Deus está dentro de nós, elas se tornam benéficas, porque as lutas, com a sabedoria e a iluminação de Deus, nós vamos vencendo ela e nós nos tornamos uma pessoa abençoada. Quem é o seu maior inimigo na sua cabeça? O nosso maior inimigo, segundo a Bíblia, vem a palavra carne, cromossomos. Na realidade, o maior inimigo de nossas vidas são as fontes que estão dentro de nós que desejam. São as nossas atitudes que desejam. São as nossas vontades que desejam, que quer se realizar-se. Qual é a minha e a sua vontade? Qual é a nossa vontade? Então você precisa descobrir, porque existe vontade que você tem que abortar ela. Existem desejos que estão dentro de mim que têm que ser abortados. Eles não podem vir à tona, eles não podem dar à luz. Porque vai trazer uma desgraça para a minha vida, para a minha família e para a sociedade. Vamos aqui agora um ponto tão importante da mensagem, nesse segundo tópico, que eu acho que ela trata algo fundamental, que muitas das vezes nós não entendemos nas Escrituras. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14, então o Senhor disse à serpente, visto isto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Selváticos, né? Quer dizer, animais que vivem em selvas. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todo dia da sua vida. Bom, olha, preste atenção. Tem muita gente que lê isso aqui e fala, nossa, mas Deus é louco, amaldiçoar uma cobra. Pera aí, meu filho, você precisa entender o texto. Primeiro, que dia que você viu cobra lamber pó, comer pó? Ela não faz isso? O que é que Deus está fazendo aqui? Então a Bíblia, ela precisa, juntamente com a exégese, ou exegética, nós precisamos conhecer e entender as Escrituras. Nós vemos aqui uma analogia, pois a serpente, ela não come pó. Nenhum animal que rasteja pelo chão fica lambendo ou se alimentando de pó. O Senhor aqui está dizendo o seguinte a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não que comeste, maldita é a terra por tua causa. Um ato, foi um ato. Olha, preste atenção. O que Deus abominou aqui e o mal que existia não era na fruta. Entenda isso, gente. Olha, você fala para o seu filho não pegar a faca. Qual é o maior mal? A faca cortar, matar uma pessoa? Ou o maior mal é a atitude da desobediência do seu filho? Então entenda que se não houvesse a desobediência, a faca não teria cortado alguém, não teria matado alguém. Então a pior das circunstâncias é o primeiro ato, desobedecer em pegar a faca. Porque uma faca numa pia, dentro de uma gaveta, ela nunca matou ninguém. Uma faca guardada no devido lugar nunca cortou ninguém. Então o grande mal está na desobediência. Então o mal não estava na fruta, o mal estava na desobediência de Adão e Eva. Então ele diz, por causa da sua desobediência, maldita é a terra. E essa terra que ele está falando vem a palavra cromossomos, matéria orgânica. Tudo que existe no solo tem nessa terra. Ferro, aqui tem ferro. Enxofre, aqui tem enxofre. Aqui a terra tem cálcio, aqui tem cálcio. Potássio, aqui tem potássio. Cobre, aqui tem cobre. Então, tudo que tem na terra tem no nosso corpo, porque ele é feito da terra, nós fomos feitos do pó da terra, tá certo? Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Estamos aí vivendo de momentos de síndrome do pânico e depressão, porque em fadiga, o Senhor disse, pela sua desobediência, você deveria ter pensado no que você ia fazer, Adão. Porque pelo seu ato você trouxe um mal sobre a terra. E eles cairá sobre toda a humanidade e todo o cosmo.
Então dela, pelas fadigas, você terá o seu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Ela produzirá ervas daninhas e produzirá também ervas e também abrolhos, espinhos. Cardos e abrolhos vai ser produzido na terra. E tu comerás a erva do campo. Nós comeremos o que sai da erva do campo. Do suor do seu rosto comerá o teu pão. Ei, preguiçoso, preguiçosa, seu pai e sua mãe que está aí dando duro, e você está comendo o pão que eles soam. Vai ter com a formiga preguiçosa, preguiçoso. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. O que é que o Senhor então está falando no versículo de cima? Quem é que vai comer o pó da terra? O diabo, ele se alimenta dos nossos maus atos. É o que o texto, aqui no versículo de número 14, está dizendo. Quando o Senhor estava dizendo, diabo, você vai se alimentar dos atos malignos que você levou o homem a cometer. Você vai comer o pó da terra. Você já notou, família, como que vocês estão sendo destruídas? Como passou a viver o caos da vida de vocês depois que esse álcool entrou na família? Vocês estão percebendo a desgraça que aconteceu com a sua família depois que o adultério entrou na sua família? E o diabo está alimentando disso. Sabe por quê? Porque ele está afligindo o homem, que é a imagem e a semelhança de Deus. Sabe aquela pessoa que tem raiva de uma pessoa? E ela tem prazer em saber que houve uma desgraça na vida daquela pessoa? O diabo é inimigo de Deus, e através de nossas vidas, ele dá risada quando nós cometemos atos pecaminosos que Deus fica triste. O diabo se alimenta disso, e ele ri na presença de Deus, zombando de Deus e desfrutando da desgraça que nós estamos fazendo. Entenda esse texto aqui. Porque não há luz dentro de nós, porque não há iluminação dentro de nós, não há entendimento dentro de nós. Nós estamos entristecendo Deus, e o diabo se alimenta da desgraça que nós fazemos contra Deus. Porque o que tem de pessoas que se alimentam da desgraça alheia. Olha, eu fico vendo, por exemplo, o Nordeste, quantos políticos se favorecem daquela desgraça, daquela fome, daquela sequidão. Nós vemos a África, quantas pessoas desfrutam da desgraça daquelas mortes. Eu fico vendo quantas pessoas se alimentam, o mercado bélico, os armamentos bélicos, eles enriquecem pessoas, países, nações, pela morte de tantas pessoas. O diabo está rindo disso, porque ele criou isso, ele formou isso. E ele quer que nós pensamos que é Deus que está trazendo todo esse mal sobre a terra, pela desobediência de Adão. Não, capeta Satanás, foi você que trouxe essa desgraça para a raça humana. E os homens estão abraçando isso. Na realidade, Deus fez o homem reto e eles buscaram muitas invenções. Então o diabo tem anulado aquilo que era a luz dentro de nós e instalou-se as trevas dentro de nós. E por isso somos malignos, somos maus, somos ruins, somos péssimos como nós somos. Precisamos dessa luz em nome de Jesus, que ela venha sobre você, que ela esteja sobre a sua família, que ela esteja no nosso lar, que ela esteja em nossas casas, que ela esteja na nossa vida, que ela flua como um manancial de Deus, como um canal de Deus, formando uma hidrelétrica dentro de nós, gerando energia para ver luz, luz para iluminar nações, povos e famílias. Aleluia, louvado seja o teu nome. Então aqui o que nós entendemos nesses dois textos, a essência da natureza pecaminosa do homem, ela se redunda nos atos, os pó da terra, a miséria que este homem produz. O diabo se alimenta disso. Ele se favorece disso. É isto que o diabo quer fazer. É disto que ele tem se alimentado. É isso que tem feito o diabo sobreviver esses anos todos. Tá certo? Satanás, ele tem a graça, né? A graça, o favor de instalar as trevas nas pessoas. Porém, Cristo, ele quer instalar nas pessoas a luz. Por isso ele diz que a luz brilhou nas trevas. Eu vim para que tenham luz, e luz com abundância, disse Jesus. Portanto, a fonte dos nossos problemas não é Satanás, é as nossas atitudes. É deixarmos ele instalar uma fortaleza dentro de nós. É ele instalar essas trevas dentro de nós. Ele vem e instala essas trevas dentro. Ô, gente, vamos falar sério.
Vamos falar sério, gente. Você já notou que quando vai chegando de tarde, você toma seu banho, se apronta, você, jovem, e vai negociar o seu corpo, vender o seu corpo. O que é que você está fazendo? Olha, você, por exemplo, está na perversão sexual, se perverteu sexualmente. Olha, o que aconteceu com você? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus te ama. Mesmo nesses atos pecaminosos, Jesus te ama. Ele tem prazer em sua vida. Ele não aceita os nossos atos pecaminosos, mas Ele nos ama como pessoa. Deus quer instalar a sua luz dentro de nós. Então, olha, os grandes problemas que existem à nossa volta não é o diabo, não é a pomba-gira, não é como diz o pessoal. A Bíblia não dá esses nomes. Quem dá esses nomes são pessoas que têm intimidade com o diabo e colocam esses nomes, né? Pomba-gira, tranca-rua, Maria Mulamba, Exu Caveira. A Bíblia, ela não dá nome. A palavra demônio, ela significa acusador. Então, o adjetivo de demônio, né, ele soa com o seu pronome é acusador. Porque, na realidade, o ofício do diabo é acusar Deus através dos nossos atos. O prazer do diabo é quando eu e você erramos, ele ia lá, ó Pai, ó Deus, olha lá o seu filho, olha lá o Silas, olha lá o que ele está fazendo. Olha, o Senhor veio para trazer a luz para ele, olha como é que ele tem feito os atos pecaminosos, como ele abre espaço para mim fazer dele uma fonte de erros e de fracasso. Esta é a grande verdade, meus filhos. Então, o grande inimigo é a fonte que instalou dentro de mim e de você. Você chega de tarde, você toma seu banho, você não aguenta, você vai para a biqueira usar droga, filho. Você pega todo o seu salário, vai lá no boteco e gasta tudo em cachaça, em jogatina, filho. Não sobra nada nem para comprar um doce para o seu filho, ele está morrendo de vontade de um doce, de um chocolate, de um refrigerante. E você está destruindo a sua família. O diabo está comendo e alimentando desse pó maldito, dessa fonte maldita de erros e fracassos. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 6 ao 9, diz: porque o pendor, tá certo? Então, o pendor aqui, ele soa como uma vertente, uma propensão, uma tendência. A palavra pendor, ela significa o seguinte, uma tendência que eu e você temos. Você chega de tarde, você toma seu banho e você tem uma tendência, boteco, cachaça, cacheta, baralho, truco. Você vai para lá gastar o seu dinheiro. É uma tendência, é uma propensão, é uma vertente, é uma fonte que tem em você de droga, de cachaça, de traição. Está dentro de você. A carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor, que são as propensões, as tendências que nós temos, o pendor dessa carne, as atitudes dessa carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na prática pecaminosa não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis mais nessa natureza pecaminosa, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se você é uma pessoa que se diz evangélico, se você é uma pessoa que se diz cristão, se você é uma pessoa que diz que é salvo, se você é uma pessoa que diz ser iluminada, seria importante você parar e refletir o seguinte: quais são os seus atos? Ei, meu filho, você está aí dentro dessa igreja, você é casado, o que você está olhando essas moças solteiras da igreja? Cria vergonha, meu filho, cria caráter, seja responsável pela aliança que você fez com o seu cônjuge. Você fez uma aliança séria com o seu cônjuge diante de Deus. Você prometeu ser fiel um ao outro. O diabo tem aproveitado essas tendências que você tem, esse pendor que você tem na sua carne, e você tem feito da sua vida um caos. Então, filho, quando nós não agrademos a Deus, porque vivemos numa natureza pecaminosa, nós estamos alimentando o diabo. Ele está vivendo dessas atitudes terríveis que nós gostamos de praticar. Todas as... Me desculpe, estou com a garganta um pouquinho atacada.
Essa mudança de clima, né, vai atacando a gente. Todas as nossas atitudes carnais, todas as atitudes erradas que nós tomamos, ela forma como se fosse o pó da terra. Então o diabo comerá o pó da terra, ele se alimentará das nossas atitudes erradas, dando permissão a Satanás para instalar fortaleza dentro de nós, e nós estamos dominados por aquilo. Estamos dominados. Porque ele faz com que o nosso corpo, a nossa natureza, ela tenha prazer em ir na prática dos erros, dos delitos. É por isso que você vê de vez em quando uma pessoa dizer o seguinte, esses dias como aquele camarada que matou aquela mulher, né? Lá em Ribeirão Preto, ele matou a mulher de um pastor num assalto. E depois de preso, a polícia perguntou a ele, falou para ele, você está arrependido pelo que você fez? A primeira facada que ele deu nela pegou no olho dela. Aí o policial perguntou, você está arrependido pelo que você fez? Ele falou assim, não, negativo. Isso é como estar fazendo um churrasco. Olha, como a pessoa pode dizer isso? O diabo instalou uma fortaleza nessa pessoa. Talvez essa pessoa, a primeira pessoa que ela matou, ela teve muita dificuldade. Ela lutou contra o espírito que Deus instalou dentro dela como luz, indicador para que ele não praticasse aquele mal. Mas ele superou aquilo, ele venceu aquela luz e apagou ela dentro dele. E ele fez daquilo umas trevas que se tornou uma fortaleza. Matar agora é como se estivesse fazendo churrasco, eu estou me deliciando, estou me alimentando. O diabo, com as nossas atitudes, ele faz da mesma forma, atitudes más. E Deus, ele se alimenta das nossas boas atitudes, como está em Levítico. Santos serão ao seu Deus e não profanarão o seu nome, porque ele come as ofertas queimadas. Deus se alimenta das nossas boas atitudes, feitas pela revelação da sua luz e da sua palavra. As fortalezas, elas dominam a nossa vida, porque elas neutralizam, elas desestabilizam uma vida cristã. Fala sério, meu irmão, você está aí, rapaz, com essa Bíblia em cima de púlpito aí, meu filho, dizendo que você é um pregador, que você é uma autoridade eclesiástica, mas atrás de você há um mau presságio, né? Há um mal satânico. Atrás de você, nos bastidores de sua vida, algo macabro, diabólico, satânico está atrás da sua vida. Você se esconde com uma máscara, como se fosse uma ovelha. Mas detrás da sua vida há adultérios, prostituição, maledicência, fraudes, furtos, roubos, crimes, mortes e homicídios estão dentro da sua vida. Porque o diabo, ele se instala. E o diabo, na realidade, quem ele quer derrubar numa igreja? A pessoa que ele quer derrubar na igreja são aquelas pessoas que dão influências e iluminam outras pessoas. Porque nós nos tornamos luz do mundo também. Quando Cristo veio e disse, eu sou a luz do mundo. E ele deixou nós agora como representantes dessa luz. Então nós somos luz. E eu quero lembrar ontem, eu pregando, por exemplo, um tabloide italiano. Ele lançou esses dias lá uma notícia nesse tabloide italiano, que vários cientistas italianos adentraram uma caverna com vários alimentos e colchões confortáveis para viver lá dentro. Mas foram proibidos de levar luz e relógios. E lá dentro, depois de 20 dias, eles tiveram que sair. O plano era ficar 60 dias. Mas com 20 dias tiveram que sair. Porque no segundo dia de vida lá dentro, eles perderam a noção do horário que era para levantar, o horário que era para dormir, o horário que era para tomar café, o horário que era para almoçar. As trevas fez uma desorientação total na conduta biológica daqueles cientistas. Eles não tinham mais noção quando era dia, noite, quando era manhã, quando era tarde, quando era almoço. Então começaram a alimentar tudo errado. Então tiveram que sair, e para se orientar sobre o dia, a hora e a luz do dia, foram vários dias e momentos para se readaptar. Então, por isso que você tem dificuldade em ouvir a verdade, a palavra de Deus. Porque o diabo instalou uma fortaleza dentro de você. E agora essa fortaleza é tão forte, é tantas trevas dentro de você, que você vive essa vida toda desorganizada. Você não valoriza a família, não respeita a família, não tem hora de comer, não tem hora de dormir, troca a noite pelo dia, fica lá na internet, lá nessa lan house, nesse bate-papo, né? Sabe, a sua vida virou uma bagunça. Defeca na roupa, urina na roupa, lá sentado, não come. Você virou um caos a sua vida, cara. Porque se tornou trevas, você está desorientado.
O mal, as influências que estão dentro de você são tão fortes, é uma fortaleza tão poderosa, que você não tem mais atitudes naturais, normais, como cidadão comum. Então essas fortalezas vão instalando em nós. Por isso Cristo disse, eu sou a luz. E Ele quer entrar dentro de mim e de você, para nos dar a dimensão de entendermos a vida melhor. Tá certo? Muitas das nossas batalhas são consequências das nossas ações pecaminosas, pelas nossas escolhas pecaminosas. Por isso ela deve ser identificada e submetida todos os dias a Deus, para Ele fazer um diagnóstico e trabalhar em nós e banir as trevas. Romanos no capítulo 8, versículo 13 diz, porque se vivermos segundo os desejos pecaminosos, caminharemos para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus mortificardes os efeitos e desejos desses corpos, certamente vivereis no Senhor. Então há uma esperança. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer fazer uma nova dimensão na nossa vida. Deus quer reestruturar a nossa vida, gente. Agora, tem gente que, pastor, o senhor fica lá na televisão, pastor fala demais. Não fala demais, meu filho. Quem fala demais é você, filho. E fala o quê? Jogando conversa fora, filho. Não, eu estou aqui falando, se é demais, é para a sua vida, responsabilizando pela sua vida. Eu estou aqui tentando ajudar a sua vida. E eu amanhã estarei limpo da eternidade que você vai passar, filho. E eu estou lutando para que você tenha a iluminação de Deus nesta vida, porque não adianta acender vela no seu caixão, filho. Não vai te iluminar, filho. Se você viveu num coração em trevas, pode acender qualquer tipo de vela e lâmpada à sua volta do seu caixão, filho. Você permanecerá em trevas. Não existe essa luz natural, essa luz incandescente, fluorescente, essa luz de vapor de sódio, essa luz de vapor metálico. Essa luz não pode influenciar na nossa vida espiritual. A luz que está na nossa vida espiritual é a verdade da palavra de Deus para nos levar ao conhecimento do caminho de Deus. Essa é a verdade de Deus. Quando nós negligenciamos as verdades de Deus, nós estamos em trevas. Aí nós começamos a agir sem o conhecimento de Deus. E o diabo vai aproveitar para fazer de mim e de você densas trevas, para que continuamos na obscuridade, e fazendo tudo o que é errado contra Deus. E ele se alimentando de todas as nossas atitudes malignas, tá certo? Mortificar os efeitos do corpo pelo Espírito Santo, identificando as áreas frágeis, onde há falhas em nós, onde há desejos ilícitos. Então nós pegamos aqui em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícias. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Está lembrado o que a Bíblia diz no Salmo 1? O Salmo 1, a Bíblia tem alguns salmos que são salmos da família. O Salmo 1 é o Salmo da família, o Salmo 23 é o Salmo da família, o Salmo 126 e o Salmo 127 são salmos da família. O Salmo 1, sendo o Salmo da família, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o ímpio, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores. Esse é o Salmo 1. Então, em outras palavras, quando eu e você temos luz de Deus, revelação de Deus, conhecimento de Deus, as pessoas vêm nos dar conselho, vêm com aquele chaveco na sua cabeça. Menina, esse marmanjão está com esse chaveco na sua cabeça. Ele está olhando o seu corpo, ele quer um ato sexual simplesmente com você, menina. Você é bonita, você é uma pessoa maravilhosa. Você, gerada pelos seus pais, se tornou uma pessoa bonita e maravilhosa. Mas depois que você perder essa honra, depois que você tiver sua gravidez e não tiver uma pessoa que se responsabiliza por isso, você terá uma vida complicada daí por diante, minha filha. Porque você vai ter que pedir graça a Deus para arrumar uma pessoa que se responsabilize por esse filho, que esse indivíduo colocou no mundo com você e não quer ser responsável por ele. Você tem que entender isso. Isso é um ato pecaminoso. Filhos, sexualidade, Deus deixou para aqueles que desejam formar família, para aqueles que desejam ter uma família e abençoar os filhos e criar os seus filhos com a palavra de Deus. Então fica esse camarada chavecando. O Salmo 1 diz que
Bem-aventurado o varão. Quando fala varão, está falando da varoa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio. Quais são os conselhos? Fala sério, meu irmão. Televisão é uma fonte que jorra 2 tipos de água. Existem notícias boas e notícias diabólicas. Existem influências boas e influências macabras. E nós, seres humanos, os homens principalmente, eles ficam muito presos pelos olhos, porque a Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Em outras palavras, a luz do corpo são os olhos, pelo que você vê. Por isso que eles vão fazer a propaganda de um carro, põe uma mulher nua. Vai fazer propaganda de uma cerveja, põe uma... Mas o que tem cerveja com mulher nua? Tem muito a ver, porque os seus olhos vendo aquilo memoriza, filho. Porque você deseja a prostituição, a promiscuidade. Então Deus está tratando aqui conosco que Ele quer arrancar de nós essas injustiças que nós temos, que achamos que são justiça. Sabe, fulano fez isso comigo, eu fiz isso com ele. Você está achando que isso é justiça, isso é imundícia diante de Deus. Sabe, quando você acha que é uma pessoa direita, honesta e sincera e que Deus tem que te abençoar por isso, isso é um direito de todo cidadão, meu senhor, minha senhora. Isso é um direito de toda pessoa que é honesta, que tem caráter, que tem responsabilidade. Ser direito, sincero e honesto, isso é um direito de todos. Agora vamos ser sinceros, gente. Nós precisamos da justiça de Deus sobre nossa vida. E Ele acende uma luz para que essa justiça seja feita pelos nossos atos e escolhas. Tá certo? Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26 diz assim: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O que é isso aqui, pastor, que a Bíblia está falando? Está falando que você cometeu um erro com essa pessoa, você tem que se acertar com ela, para que você não vá ao tribunal e lá o juiz te condene e você vai preso? Ô meu filho, sim, tem isso aqui sim a ver. Pode ser feito isso assim. Mas aqui tem algo mais profundo a ser tratado. A Bíblia diz o seguinte: entre em acordo com o teu adversário. Entra em acordo com a luz de Deus que está em você, com esses atos pecaminosos que o diabo está tentando te levar. Entra em acordo com esses atos para você não praticar. Ei, você está traindo a sua esposa a caminho desse motel com este homem, com essa mulher? Mude de ideia. Deixe de praticar isso. Porque haverá um juízo sobre o seu ato e você vai pagar muito caro pelo que você está fazendo. Então aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: você está indo para a biqueira, ei, você está indo para a biqueira, você está indo para o boteco jogar cartada, beber cachaça, gastar o dinheiro. Entra em acordo com esse seu adversário, com essa sua escolha, com essas atitudes pecaminosas. Entra em acordo com esse negócio, fala, não vou fazer isso mais, chega, estou cansado disso. A luz da palavra de Deus nos ilumina, ela nos favorece, ela nos adverte, ela nos faz tomarmos decisões sábias, porque a luz de Deus revela a sabedoria de Deus dentro de nós. Tá certo? Vamos aqui, estamos terminando. Efésios no capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei dos velho homem, da velha mulher, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A concupiscência são apetites, desejos que nós perdemos o controle dele. Então entre em acordo com esse negócio. Mude isso antes que seja tarde. Ei, você está aí pensando em matar uma pessoa, você está com ódio dessa pessoa, pensando em matar essa pessoa, fazer mal para ela. Você está pensando em arrancar ela daquele trabalho, caluniar ela lá. Entre em acordo com esse adversário, não entra para este caminho. Fala, vou deixar disso, olha, por favor, tchau, chega, tá certo? Então, nós, no sentido quanto ao trato passado, nós vivíamos com um acordo com o diabo. Nós tínhamos um acordo com Satanás. E agora nós nos despojamos deste velho homem que se corrompia. E que agora nós temos a graça de Deus, a revelação da verdade. Também a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Estou aqui terminando, é o último tópico agora. Estou fazendo a conclusão da mensagem. Colossenses 3, 5 e 8 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
a prostituição, a impureza, as paixões de lascívias, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre vós, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E agora pega Deus e coloca na sua vida. Abrace o Senhor Jesus, que essa luz ilumine você, que você saiba tomar decisões sábias agora, porque você foi revelado pela palavra, não é pela igreja Palavra Viva, não é pelo pastor Silas, mas pela palavra de Deus você foi iluminado. Existe um Deus, existe um soberano Senhor juiz que julgará os nossos atos. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trabalhar na sua vida, que Deus possa mudar a sua vida. Olha, que a graça de Deus esteja sobre você e que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Filhinhos, que Deus possa abençoá-los grandemente, que você possa entender e refletir que a palavra trevas aqui na nossa vida não significa falta de luz, falta de uma vela acesa, que as trevas dentro de nós é exatamente nós termos as influências erradas que desagradam a Deus. E que nós, quando somos luz, nós somos pessoas que chamamos a atenção de outras pessoas pelos nossos atos, pelo nosso viver, pela nossa condução. Que isso seja uma bênção na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Tenha uma semana de paz, de bênção. Jesus amado, eu venho nesta tarde, Senhor, pregar a Tua palavra e que ela possa ter efeito sobre essas vidas, que eles possam ser tocados e alcançados por Ti. Senhor, venha sobre estas vidas, ministra sobre essas famílias, acenda a Tua luz nesses corações, expulsa essas trevas no nome de Jesus, que possamos ser despojados da velha natureza, dos velhos tratos passados, das velhas atitudes. Nos liberta em nome de Jesus, caia por terra o maligno. Ele não se alimentará mais dos nossos atos maus, mas o Senhor será alimentado pelos nossos bons atos, pelo Espírito Santo de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Um abraço do pastor Silas, tchau, tchau. Fique na paz do Senhor e uma boa semana em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.